Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. E não me canso de repetir aqui que é muito bom sempre estar com você e poder estar aqui no Cabeça para Cima falando sobre temas que vão nos orientar, nos dar dicas para o nosso dia a dia, nos fazer refletir sobre coisas que podem nos ajudar ao longo da nossa vida, de forma que a gente possa encarar a vida assim mesmo, de cabeça para cima, né? Que a gente possa usufruir da vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não só no Cabeça, mas também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. E a outra coisa que é fundamental para mim, eu não fico quieta se eu não fizer aqui nesse início de programa, é agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença, porque você nos dá a confiança de que ficaremos no ar até Jesus voltar, seja qual for a crise, porque no céu não tem crise. E o Senhor, Ele levanta gente como você para orar por nós, para contribuir, para nos ajudar a enfrentar os nossos desafios e a nos mantermos no ar 24 horas por dia. E é porque você vai nos ajudar cada vez mais, nós vamos conseguir enfrentar os nossos desafios com a digitalização e continuar no ar. Boas Novas Digital, como já vem acontecendo em Manaus, Belém, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? E as próximas praças, BH e as próximas praças que tem aí à frente e que a gente ainda precisa conquistar. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês, todos vocês, semeadores e não semeadores. Que a você, semeador, Ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus. E você, que ainda não é semeador, que o Senhor possa tocar o teu coração e você entender que aqui somos campo fértil, merecedores da sua contribuição, da sua oração, da sua semeadura. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima também. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto assim delicioso. Na verdade, os dados, as pesquisas indicam que o número de idosos que têm se preocupado com a beleza, com a estética, com a higiene pessoal, ele vem aumentando significativamente. No popular, a gente pode traduzir assim: aumenta cada dia mais o número de idosos que está preocupado, que está motivado a dar um trato no visual. É isso aí. E, gente, olha só, isso é muito bom, mas muito bom mesmo. Sabe por quê? Na terceira idade, a autoestima, ela tende a diminuir, tende a decair. E os especialistas têm afirmado que a vaidade, ela, nessa fase da vida, é tão importante quanto fazer exercícios físicos, por exemplo, ou fazer aqueles exames médicos periódicos que são tão necessários para a manutenção da saúde. Viu só? É por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente vai conversar sobre vaidade dentro da nossa série Envelhecer. Começamos com o nosso informativo. Os idosos estão cada vez mais ativos e descobrindo novidades. Apesar do interesse em cuidar da imagem, eles têm dificuldades para encontrar produtos adequados à sua faixa etária. Essas são algumas das conclusões da pesquisa Beleza na Terceira Idade, conduzida pelo portal Mundo do Marketing. De acordo com o estudo, 6 em cada 10 mulheres acima de 55 anos estão insatisfeitas com sua aparência. Também 6 em cada 10 mulheres acima de 55 anos procuram usar produtos cosméticos adequados à sua faixa etária, mas nem sempre os encontram. Mais antenados nas tecnologias e cientes dos benefícios da prevenção de doenças, os idosos estão mais ativos e com uma expectativa de vida maior. O número de pessoas acima de 80 anos no Brasil pode passar de 19 milhões em 2060, um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 3 décadas, quando o país tinha menos de 1 milhão de indivíduos nesta faixa etária. É isso aí, viu? Uma nova realidade, como a gente percebe aí pelo informativo, talvez aí até um novo mercado, né? Porque o mercado vai se formando assim. A gente já sabe que a longevidade agora é uma realidade, as pessoas estão vivendo mais e isso vai motivando a uma série de questões, né? A gente fala muito em qualidade de vida, fala muito em alimentação, fala muito em exercício físico, mas é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre vaidade. E já registrando desde já, porque isso também a gente vai tratar, que tudo na vida é equilíbrio. A vaidade é boa,
faz diferença, precisa existir, mas quando ela é exagerada, ai, 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 tem que prestar atenção nessa história, não é mesmo? Para nos ajudar a entender tudo sobre esse tema, no programa de hoje a gente quer efetivamente aprofundar vaidade. Isso aí, para falar sobre o tema, Vanessa Rezende, ela que é psicóloga e gerontóloga, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Isso aí, já vi que você é voltada aí para esse público de terceira idade. O gerontólogo cuida de idosos, né? Exatamente. Então, super cancha para nos ajudar aqui nesse tema tão bacana, né? Obrigadíssima pela sua presença, tá bom? Também conosco o Tiago Silveira, o Tiago é dermatologista, está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Oi, Celeste, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Tão jovem, né? A gente sabe cuidar, dar um jeitinho para tentar diminuir um pouquinho os sinais da idade, né? Isso aí, né? Vaidade, beleza é sempre fundamental, não é mesmo? Sim. Muito bom. E dermatologista sabe cuidar dessa história, né? Sim, por isso que a gente tem uns truquezinhos para parecer um pouquinho menos de idade que a gente tem. Vamos falar desse negócio aí. Vamos falar desse negócio aí. Gente, completa o nosso time de hoje a Flávia Saab. Flávia é Master Coach, está aqui com a gente também. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada, Celeste, pela oportunidade. Isso aí. E o que o Master Coach faz nesse sentido da beleza, da vaidade, para o pessoal mais idoso? É a mudança da mente, né? A mudança da cabeça. O idoso primeiro tem que estar bem consigo mesmo, com a sua cabeça, para depois estar bem com o seu corpo, né? Mente sã, corpo são. Então a gente trabalha essa questão de metas e novos objetivos de vida na terceira idade, fazendo com que ele tenha bem-estar mental primeiro, para depois ter um bem-estar físico. Porque, na verdade, isso aí é um negócio bacana, né, da tua colocação, porque tudo que a gente faz, essa história de cuidar da beleza, cuidar da estética, cuidar né, a vaidade, mesmo na terceira idade, ela vai fazer sentido dentro dessa ótica de você estar bem com você mesma, né? De você estar se cuidando porque você está legal, não porque você quer fingir que você é uma coisa que você não é mais. Aí já começa a entrar por um caminho que não vai dar certo. Que é onde entra o desequilíbrio que você estava dizendo, né? A importância do equilíbrio. Né? Porque querer se encaixar em padrões que não são os seus padrões, né? Impostos por uma sociedade que está envelhecendo, mas não sabe ainda, né? Como envelhecer, como lidar com isso, né, Vanessa? E na própria gerontologia a gente fala, envelhece como se vive. E para a gerontologia, o envelhecimento bem engloba atividade física, alimentação, bem-estar emocional, até questão de gênero, condições socioeconômicas. Então, tudo isso engloba dentro do conceito de um envelhecer bem. A vaidade faz parte, mas tudo que é exagero, que entra no desequilíbrio, né, a gente tem que questionar. Eu acho que a gente tem muitos benefícios, né, da medicina, da indústria do rejuvenescimento, mas é só quando exagera muito a associação do envelhecimento à estética que eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Verdade, verdade. Nosso dermatologista está aqui, né? E ele cuida muito. O dermatologista normalmente vai cuidar da pele, vai cuidar dessa questão mais estética também. E a gente fala muito essa questão, né? Diminuir os sinais da idade, essa questão toda. Até que ponto isso pode ajudar de fato uma pessoa ou pode alimentar alguma coisa que não é muito boa? Assim, isso a gente percebe muito no dia a dia, que eu acho que a vaidade, até um certo ponto, como já falamos aqui, ela é boa porque integra o idoso à sociedade, se sente bem para interagir com outras pessoas, até isso que já foi falado. Só que às vezes a gente vê alguns pacientes que gastam muito tempo e energia em função de interromper a idade, assim, não aceita o envelhecimento, tem essa dificuldade. Aí cabe ao profissional tentar dar uma freada ou até localizar alguma coisa que precisa, alguma situação que precisa de ajuda de psicoterapia, de psiquiatra e tal. Eu acho que chega a ser prejudicial
quando eu percebo que aquele paciente está gastando muito tempo em função daquilo, está vivendo em função de tentar não envelhecer, não consegue aproveitar a vida, ou então quando está buscando coisas assim, a gente fala quase bizarras mesmo. A pessoa chega e fala, eu quero ter meu rosto de quando eu tinha 30 anos de idade, traz foto. Às vezes acontece isso. E a gente tem uma série de mudanças ao longo da vida, assim, de reabsorção de gordura, depósito de gordura em outro lugar, osso muda, cartilagem também é absorvida, que não dá para trazer. Então, às vezes, assim, tem profissional que pode ser até que vá seguindo esse desejo desse paciente, mas acaba que o resultado final não fica satisfatório, o paciente continua insatisfeito, procurando novas modalidades de tratamento e vira uma estrutura física quase bizarra mesmo. Então a gente tem que saber dar a freada nesse aspecto ou até encaminhar para o especialista que pode ajudar o paciente nesse sentido. Quando começa a querer mudar excessivamente o externo, né? Exato. Dentro de uma ótica de não aceitação daquilo que está acontecendo, é hora de cuidar do interno, né? Sim. É hora de tratar isso para buscar esse equilíbrio. Já que a gente está falando de vaidade, né? Vaidade, vamos tentar aqui conceituar a vaidade. O que é a vaidade, afinal de contas? Vaidade é um bem-estar consigo mesmo, né? É quando você se olha no espelho, você se percebe e você está satisfeito. Tá bom, eu gosto de como eu sou. Gosto de mim, eu né? gosto de mim. Então, isso é a vaidade, é estar bem. E o que eu vejo é a procura desse estar bem, como a gente conversou, que é muito buscado externamente e pouco internamente. Então, por isso esse distúrbio, essa disfunção. De querer estar bem externamente, querer buscar um padrão perfeito, né? Algo que não é mais possível, ao invés de se aceitar e perceber que você pode estar bem, vai ter a sua vaidade estando bem consigo mesmo, da forma como você está, né? Mas eu entendo a vaidade como você também está bem com você, não importando se você está com o cabelo pintado, por exemplo, ou se você está com a ruga aparente. A vaidade é você se olhar no espelho e falar, eu estou bem comigo e estou gostando de estar assim. Desse jeito que eu tô, que eu sou, sim, né? Sim. Eu até, quando eu pesquisei no meu doutorado, eu tive algumas informações em relação à questão da aparência. Porque até para o jovem, nós, localizar o idoso na nossa sociedade, a gente usa muito o critério da aparência. Então, se ele é novo ou se ele é velho, tem a ver com a aparência. E também tem alguns conceitos assim sobre o idoso, em alguns artigos científicos que a gente vê, ele é ativo. Mas se usa a palavra velho, o que denota pra gente? É doente e ele é inativo. Então eu posso não ter... frequentar a academia, eu posso não ser tão ativa, mas eu estou muito bem comigo. Né? E eu me olho no espelho e fico feliz. Até porque todos nós temos pontos fortes, temos pontos fracos, temos coisas, independente de ser idoso, né? Exatamente. Mesmo as crianças têm coisas que elas são mais habilidosas, outras menos habilidosas. São capazes de fazer, não são capazes de fazer. E isso é absolutamente natural. Né? Então, de repente, se o idoso ele está menos ativo, por que ele está menos ativo? Né? Não é uma coisa só daquele momento lá no final da terceira idade. É algo que talvez venha crescendo e que chega naquele momento. Né? E ele já, às vezes não fez tanto exercício ao longo da vida, chega lá, vai estar com menos mobilidade, essa questão toda, né? É tudo uma decorrência. É claro que hoje a gente tem até academias especializadas para esse público, que eu acho muito importante, porque a atividade física é mais do que uma estética também, é você estar bem... É saúde. Exatamente. Muito mais do que estética, muito mais. Hoje, a atividade física a gente já entendeu que é saúde, né? Que é saúde. Celeste, a terceira idade ela começa agora. Né? Hoje, eu imaginar onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Quais são os passos que eu quero dar para ter um envelhecimento saudável. É muito mais da questão externa. Eu coloco muito isso porque eu vejo as pessoas muito preocupadas com o externo, né? Com o exterior, e não preocupam com o que elas têm por dentro. Então, eu quero envelhecer com saúde, eu tenho que fazer o quê? Academia, um exercício físico, uma boa alimentação, uma caminhada na praia. O que eu posso começar a fazer hoje? Isso está dentro do coaching. Qual é o meu estado desejado ao envelhecer? Eu quero envelhecer com saúde, então o que eu já posso começar a fazer agora, né, diariamente, para que eu possa chegar nessa idade, na terceira idade, na feliz idade, de uma maneira satisfatória, de uma maneira feliz e de bem comigo mesma. Então é algo que começa hoje. Né? E eu a gente faz muito isso na dermatologia também. Prevenção já para
quando chegar na idade adulta, na idade da terceira idade, com menos sinaizinhos, menos risco de câncer de pele. A gente já começa, hoje em dia, uma conscientização começou mais cedo também nessa área. Sem dúvida. Porque se você não começa antes, chega lá. É muito mais difícil. Né? É mais difícil. É uma frase até dentro da gerontologia, envelhece como se vive. Então, o cuidado é desde cedo. Todos nós estamos envelhecendo, né? Inexoravelmente, inevitavelmente. Então não tem não como. há nada que se possa fazer, só se a gente morrer. Só se morrer, né? Se não morrer, vai envelhecer. A questão é aquilo que vocês estão levantando. Como que a gente vai chegar nesse tempo da velhice, né? Ali na abertura eu estava colocando uma questão, né? Porque é o que os especialistas têm colocado e queria ouvir um pouquinho mais sobre isso de vocês, que é essa questão de que na velhice, na terceira idade, né? A autoestima ela tende a cair, né? Ela tende a cair. E aí eu queria entender com vocês por quê que acontece essa questão da queda da autoestima e o que a gente pode fazer e onde a vaidade entra nesse processo para ajudar esses idosos a não deixar essa peteca cair. Mas eu já vou para o intervalo. Preciso fazer a minha primeira paradinha, eu vou para o intervalo e a gente volta com essa questão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, falando sobre vaidade hoje. Olha, e não vem aí com essa história de que absurdo, falando sobre vaidade, vaidade não é bom. Vaidade é bom, especialmente na terceira idade, isso é dito por especialistas. Vaidade, nessa fase da vida, ela é tão importante quanto, por exemplo, os exercícios físicos, quanto os exames médicos, a alimentação, essa questão toda. E você vai já entender por quê. Né? Como é que é essa história de que na terceira idade, os idosos, a autoestima ela tende a cair e por quê? Eu acho que é uma questão bem complexa. Ao longo do envelhecimento, a gente passa por várias perdas. Perdas físicas, perdas sociais, perdas de entes queridos. E muitas vezes a gente não entra em contato com isso, não elabora. E isso vai como se fosse somando, né? Vai acumulando aquilo ali e isso prejudica a pessoa a entender outros aspectos da vida dela. Quando a pessoa ela passa por essas perdas e muitas vezes a pessoa passa por uma perda e não consegue sair do luto, por exemplo. Isso tudo interfere. Mas é claro que a gente vai ver outros aspectos que interferem na autoestima, que é uma questão muito séria, o preconceito. Então, você vê que muitas vezes alguns idosos vão buscar recursos estéticos até para não sofrer esse preconceito. Isso eu também verifiquei na minha pesquisa. Então, o idoso, ele quando tem aparência mais favorável e próxima ao jovem, ele sofre menos preconceito. O nosso país, ele está ainda muito acostumado a se pensar como um país jovem. Quem fala isso, Ângela Arruda coloca isso, eu comprovei. Só que nós somos um país de velhos. Em 2020, nós vamos ser 30,9 milhões de idosos. Caminhamos fortemente para essa questão de um país de pessoas mais velhas, né? Sim. E o tempo todo isso está sendo sinalizado de todas as formas dentro do contexto do Brasil. A gente olha para o nosso irmão Portugal e já vê as consequências de um país mais envelhecido, né? Por lá, e aí a gente já pode aqui botar nossa barba de molho, né? Para não deixar ter tantas consequências como de repente a gente tem por lá. Essa questão do preconceito muitas vezes leva, né, as pessoas a nossa sociedade ela tem isso, ela tem um olhar para o idoso, é um olhar quase que de exclusão, não serve mais para trabalhar, não serve mais para isso, não serve mais para aquilo, né? Na verdade, você parecer mais jovem, isso parece que te dá mais força de trabalho, só que depende da função daquilo que está sendo feito. E as pessoas começam a buscar um monte de artifício, né? Sim, a aparência de jovem, eu acho que é associada ao sucesso em várias áreas. Sentimental, profissional, isso que a gente falou. Eu acho que os idosos podem acompanhar essa evolução e conseguir de forma quase que natural esse tipo de sucesso também. Eu acho que o que acontece é que com o envelhecimento, a mudança estrutural dos tecidos, dos ossos, começa a se afastar muito do que é considerado jovem belo, ao nosso olhar. Então, assim, essas mudanças que vão causando esse tipo de tristeza no idoso, e às vezes eles pensam, eu já tive muita paciente que me falou,
que, não quero fazer nada porque eu já estou velho, não tenho conserto. Aí é um lado oposto também, uma autoestima muito baixa, que eu acho que merece até o médico, psicólogos profissionais, assim, a darem uma levantada e falar, não, tem jeito, porque às vezes o idoso chega com muita ruguinha, muito suco, um rosto muito caído, não precisa levantar tudo de uma vez, às vezes não precisa falar, você tem que fazer uma plástica, mas às vezes eu faço alguns procedimentos estéticos mínimos ou pouco invasivos, ou um creme para uso em casa, com vitamina, com hidratante, já dá um viço na pele e consegue resgatar um pouco daquela autoestima para a pessoa se ver melhor no espelho. Acho que isso é importante, assim, esse nível de vaidade para o idoso é essencial para tudo. Eu vejo isso muito relacionado à questão da aceitação. Eu ia te perguntar assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo assim, a gente aceitar que está ficando mais velho, que está tendo todo esse processo de desgaste e se cuidar, ou, na verdade, se cuidar para poder evitar. E aí como é que é? Ovo ou a galinha? É estar bem consigo mesmo, é a aceitação, é o quanto eu me reconheço como eu estou. Né? Eu vejo essa briga de quem eu sou, quem eu quero ser e quem a sociedade dita que eu quero ser. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interna, é muito do indivíduo, né? O que significa envelhecer para você? Se a gente for trabalhar de significado de envelhecimento aqui, cada um vai ter uma visão de envelhecimento e cada um vai dizer como quer chegar na terceira idade, né? Então, é uma questão mesmo de olhar para si e entender. É natural, envelhecer vai acontecer com todo mundo, como eu quero envelhecer e quanto eu me aceito diante disso. E entender que eu posso realizar o que eu quiser realizar dentro das minhas condições, das minhas limitações e que a vida não parou porque eu estou envelhecendo. Eu tenho vários objetivos, várias coisas na vida que eu posso alcançar, que eu posso criar, que eu posso planejar para frente e buscar isso, trazer esse objetivo como algo para frente, né? Como algo que eu vou vislumbrar e correr atrás disso. E normalmente a queda da autoestima, ela provoca um retrocesso nisso, né? Ela impede você o de idoso de ter esse enfrentamento da vida, de caminhar para frente. E continuar a ter os seus sonhos, né? Como a Flávia falou, eu acho isso muito importante. Na época também da minha pesquisa, eu identifiquei um bloco na cidade de Juiz de Fora, que é o bloco o Carnaval, um bloco de carnaval, e acabei criando um curta-metragem que se chama Toque do Samba. Então você vê a alegria dos idosos desfilarem, e cheio de talentos. Então tem a figurinista, a vida não para. O lema deles é a vida não para. Então eu acho isso muito positivo. Outros movimentos que existem aí, eles serem vistos pela sociedade. Né? E muita gente se assusta quando até falava assim, nossa, mas eles são idosos, mas eles são muito legais, porque eles têm espíritos jovens. E eu dizia, por que eles não podem ter espírito de velhos? Por que eles têm que ter o espírito de jovens para ser legais? Né? Então, quer dizer, o ritmo deles não vai ser o mesmo dos jovens. Né? Talvez o espírito de jovem no sentido seja importante apenas no sentido de porque o jovem a juventude, né, aquele tempo onde você está disposto a enfrentar a vida, a viver, a assumir riscos. Quem foi que disse que terceira idade, que um idoso não pode assumir risco mais na vida, que ele não pode enfrentar desafios e ter sonhos, nada disso. Mas quando ele tem uma baixa autoestima provocada por todas essas questões que vocês colocaram, né? Ele começa a tomar essas perdas físicas como um fim da vida, não natural. Quando ele começa a se deixar embarrear pelos preconceitos da sociedade, de que o velho não serve para mais nada, quando ele não se empodera, né, da sua idade, do seu processo de envelhecimento, dizendo, agora eu não tenho mais aquela beleza, por exemplo, do jovem, mas eu tenho a beleza do idoso. Até aproveitando, nesse bloco de carnaval, um idoso que usava muletas, ele tira a muleta para poder acompanhar o bloco. Não está importando como ele está dançando, como ele está na caminhada dele. Pelo menos nesse momento a autoestima que a Vanessa está falando, isso comprovadamente previne doença física, osteomuscular, entre outras, e psicológica e mental também. Então, demência, Alzheimer, esquecimentos, tudo esses males da terceira idade são prevenidos também com integração, vitalidade, jovialidade, entre aspas, isso tudo com a vaidade, com a melhor autoestima, ajuda também. Pois é, né? E aí vamos fazer essa relação da vaidade com a autoestima.
como que a vaidade ela pode ajudar o idoso? Por que ela é benéfica? Né? Ela traz benefícios para a terceira idade. Onde é que ela vai interferir e fazer diferença para se dizer que ela é tão importante, por exemplo, quanto exercício físico, quanto os exames médicos que o idoso tem que fazer? Bem-estar consigo mesmo, né? No cuidado pessoal, quando você se cuida. É um cultivo. Você, quando começa a cultivar o cuidado consigo mesmo, isso melhora a autoestima. Você começa a se olhar de uma outra maneira. Então, eu acho que é pelo cultivo do bem-estar, o cultivo do cuidado consigo mesmo. Uma coisa vai puxando a outra. Exato. E de repente eu estou bem aqui e eu me sinto com mais energia para desenvolver um outro trabalho, e vai puxando uma coisa, puxando a outra. Eu acho que a vaidade ela tem um aspecto muito positivo. Falando um pouco na minha área também, o que eu percebo assim que meus pacientes mais em dermatologia, quando os pacientes idosos se cuidam mais, têm a vaidade, assim, eles acabam prevenindo até doenças cutâneas, entre outras, assim. Por exemplo, o idoso tem a pele mais seca e essa pele seca predispõe a outras doenças. E a pele fica craquelada. As doenças de pele, a grande maioria, são esteticamente feias, né? Assim, são inestéticas. Então, o idoso busca cuidar da pele ressecada, passa um hidratante, isso previne alergias, irritações. Ou quando tem deformidades na unha, que às vezes o idoso procura porque está deformada, mas quando você vê, tem micose nos pés, e essa micose pode proporcionar desenvolvimento de outras infecções, erisipela, entre outras coisas. Então, assim, se gostar, se cuidar, e até o próprio câncer de pele. Às vezes o idoso fala, estou com uma manchinha no rosto que eu acho feio e quero tirar. Quando você vê um câncer de pele, merece um tratamento muito mais sério do que a simples estética, mas ele só foi porque ele se cuida. Eu tenho também paciente idoso que tem manchinha preta no rosto, que não se importa, eu estou velho mesmo, isso aí é bobeira, tem muito tempo, não vou me importar. Aí eu falo, tem que tirar. Não, eu não ligo não. Então, o que se cuida entende mais essa importância dos seus órgãos, seus tecidos, sua pele e a parte interna também. Porque, na verdade, né, todo isso quando você está bem com você mesmo, quando você se sente bonito, olho no espelho, eu gosto de mim, isso vai afetar o nosso psicológico também, né? Isso joga a gente para cima e traz toda... puxa, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, né? E a gente está vendo, vocês estão falando, essa questão da higiene pessoal, né? Cuidar das unhas, cuidar da pele, cuidar do cabelo, essa coisa toda, vai também, além de fazer você se sentir bem, vai prevenir doenças, vai cuidar, vai fazer com que se viva mais, mas se viva com qualidade. Você que fica criticando aí a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, porque estão se cuidando, em vez de criticar, você tem mais aqui, incentivar. E se de repente ele não está tão motivado, começa você a ajudar nessa motivação. Ótimo. Não é? Porque quando o idoso ele não tiver mais, ele estiver cuidando de si nem nada, isso pode ser eu ia falar exatamente isso. Às vezes o idoso não tem o apoio da família. Isso aqui é bobagem, olha a sua idade. Você já está velho, não precisa mais disso não. Uau. Então, e aí o que ele sente? Culpado. E muitas vezes ele fala, tá bom, então vou agradar a família e minha filha não quer que eu cuide do cabelo. Minha filha não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. E são os desafios, Celeste, que fazem com que a gente se impulsione, não é? São os nossos sonhos que fazem com que a gente viva e se motive para outras coisas na vida da gente. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a gente costuma ver o idoso como aquele que vai ficar sentado no sofá, assistindo televisão, ou jogando dama na praça, né? Que essa pessoa não tem objetivos, e ela tem. Eu já cheguei a atender pessoas que queriam... O objetivo dela era viajar sozinha para fora do país uma vez na vida, porque sempre viveu para a família, sempre viveu para as outras pessoas, em que a família dizia, para quê? Você está louca, você vai viajar por quê? E era um objetivo de vida. E isso trouxe tanto ânimo para ela, trouxe tanta motivação, porque ela estava alcançando, conquistando um sonho de vida, que ela foi realizar com 67 anos de idade. A vida inteira sonhando em fazer uma viagem sozinha, mas que na época que ela era jovem isso não era comum. Hoje os filhos da gente saem para viajar, né? Fazem intercâmbio e é muito natural. Naquela época não era. Então o sonho da vida dela inteira era viajar, fazer uma viagem sozinha. Então hoje, são os objetivos, né? E hoje isso está muito mais facilitado, com muito certeza. mais possível, né? E sinceramente eu louvo a Deus e acho fantástico, né? Que a gente venha percebendo concretamente, por conta de pesquisas inclusive, mostrando e confirmando que os idosos estão se preocupando com essas questões e isso, de fato,
é muito bom. Em que medida, em que momento a gente pode perceber que essa questão da vaidade, que a gente está colocando aqui como um aspecto extremamente positivo, ela pode se tornar nociva, perigosa? Quais são os sinais, na opinião de vocês, que nos permitem perceber que isso está virando uma neurose, ou que já virou uma coisa ruim que a gente tem que cuidar, porque em vez de ser um sinal de aceitação, pode estar sendo aquele grito de não aceitação? Quer falar? Pode falar. Sim, quando a pessoa vive só aquilo, acho que, né, até o Tiago falou um pouco, e investe energia só nisso, eu acho preocupante, né? Porque a vaidade, ela tem os seus aspectos positivos, mas muitas vezes a pessoa ela pode também estar escondendo muita coisa que ela não quer ver por meio da vaidade. Então começa a apresentar sinais assim do exagero e o foco sendo principal esse. Eu percebo assim, como a gente havia falado, às vezes a gente conhece o paciente antes dele começar a falar, pela postura, posição. Quando eu vejo o idoso, por exemplo, apesar de eu não gostar de estereótipo, quando eu vejo que está com aquele aspecto, tanto vestuário quanto físico, muito discrepante do restante, eu vejo que tem alguma coisa ali. Aí, às vezes, o idoso chega contando que já foi em vários profissionais, fez vários procedimentos Mas que nenhum às vezes, presta, né? Nenhum presta, nunca está satisfeita. Inclusive cirúrgico, né? Já fez cirurgia. Tem idoso que faz lifting, que é a ritidoplastia, que é aquele para dar uma levantada no rosto de 10 em 10 anos. Então, quando começa a perceber e fica com a estrutura física, a aparência visual quase bizarra mesmo, você fica fora do natural. Eu acho que você pode envelhecer com cuidado. E ao conversar, você percebe que é muito tempo em função daquilo, de querer buscar alguma coisa, de procurar. Eu acho que mais ou menos por aí, assim, eu acho que eu já consigo perceber alguns sinais de exagero. Aí cabe a gente, quem está com esse idoso, tentar dar uma freada ou, como eu falei, encaminhar para os profissionais da área de psicologia, psiquiatria, para ver se tem alguma coisa atrás, descobrir. Eu acho que sempre tem alguma coisa no fundo, né, Vanessa? Alguma coisa que pode estar respondendo a isso. O médico, numa hora dessa, ele pode ou deve até se recusar a entrar nesse caminho e continuar fazendo os procedimentos que, na verdade, ele percebe, porque é um especialista, que não é aquele procedimento que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. É como se você estivesse ali dando uma droga, né? Como se você estivesse estimulando a manutenção de um vício, de alguma coisa que não é o que vai trazer a saúde, aquilo que a gente está falando. Falamos de vaidade porque a gente está falando de saúde, está falando de bem-estar, está falando de vida plena, né? O médico pode? Sim, eu acho que pode e deve, com certeza. Assim, a nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, preconiza isso, e a gente deve, às vezes, o paciente chega querendo exageros, assim, por exemplo, dá um exemplo, preenchimento de lábio, tem paciente tem ansiedade, preenchimento de lábio, o lábio já não sustenta tanta coisa, aí eu acho que cabe a mim falar, eu acho que não ficaria tão legal, vamos tentar, talvez, cuidar das manchinhas da pele, vamos cuidar da superfície, a textura, as ruguinhas finas, eu acho que dá para tentar convencer de forma bem sutil. Carinhosa. Tem que acolher, o idoso merece ser acolhido. E não ir na onda, porque o idoso, na maioria das vezes, é leigo, está criando coisas surreais que não vão ficar legal, a gente tem que proibir. E eu sempre falo assim, toma cuidado com aonde você vai, que se você ficar procurando muitos profissionais, você vai achar um que faça. E você não vai ficar satisfeito. E aí a coisa pode pegar, né? É um risco, pode ficar pior do que estava antes. É verdade. Vira uma bola de neve, né? É verdade. Eu já preciso dar uma paradinha de novo, vou para o intervalo e a gente volta já já. Queria entender quem é que tem se cuidado mais, o homem ou a mulher, né? A gente viu lá no informativo uma dificuldade, às vezes, de produtos específicos para pessoas, né? Para pele madura, para pessoas já na terceira idade. Quem é que se cuida mais, o homem ou a mulher? Quais são os procedimentos efetivamente recomendados para manutenção e ajuda nessa questão da estética, né, da beleza, da higiene pessoal, né? Vocês são especialistas nisso, vamos entrar um pouquinho nessa história, tá bom? Logo depois do intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, conversando aqui sobre vaidade, né? Um bom tema, vaidade
na terceira idade, a importância da vaidade na terceira idade, né? Quando o idoso, ele mantém a vaidade, ele é vaidoso, isso reflete automaticamente na sua autoestima. Isso é terapêutico. Quando o idoso ele não tiver mais, não demonstrar mais vaidade, a gente precisa ficar atento, a gente precisa cuidar. E a gente não está falando aqui só da vaidade, que é de ter que ir lá no dermatologista, no cirurgião plástico, no isso, naquilo, né? A gente está falando no sentido mais amplo da palavra. De cuidados, né? mesmo. De cuidado, assim, né? De uma roupa bacaninha, de estar... Eu estava lendo uma história de uma senhora que ela, todos os dias de manhã cedinho, ela acorda e ela vai tomar banho, põe uma roupa de sair de casa, né? Tipo assim, não é uma roupa de ficar... Mas ela se veste como se fosse sair de casa, prepara a pele, prepara o rosto e vai viver o dia dela. Se ela sair, ela diz, se eu sair, eu já estou pronta. Né? Se tiver para onde ir, eu já estou pronta para o que der e vier o tempo todo. Ela sente prazer quando os filhos chegam e dizem, mamãe, você está tão bonita, tá não sei o quê. As pessoas falam, poxa, mas você sempre está tão arrumada, você sempre está tão bem. E tem muitas idosas que fazem isso mesmo, né? Quem é que cuida mais dessa coisa da beleza, a mulher ou o homem? Ainda é a mulher. Ainda é. É muito cultural isso, né? É a mulher não só da aparência, mas como buscar os profissionais da área de saúde. Tanto é que a gente tem um número maior de idosas do que de idosos. É verdade. Porque a mulher vive mais tempo, porque ela busca esses cuidados, né? Então, mas o homem eu estou vendo que está buscando também. Mercado da mudança. Eu percebo que na faixa etária de adulto jovem, eu acho que homens e mulheres estão quase equivalentes na procura de procedimento estético, tipo botox, que é a toxina botulínica, preenchimento. Eu estava até brincando com uns amigos meus há uns meses atrás que eu acho que num certo período eu fiz mais esse procedimento em homem do que em mulher. Uau. Não sei se tem um viés também de eu ser homem, então se identificar mais, mas eu percebi isso. Já na faixa etária dos idosos, acho que todo mundo está aumentando a procura pela beleza, pela vaidade, mas na faixa etária dos idosos eu acho que ainda assim as mulheres estão muito mais atentas à beleza, à estética facial do que os homens. Percebo que o homem, no sexo masculino, assim, o idoso que é um pouco mais vaidoso, ele se preocupa com coisas mais gritantes, assim, tipo uma verruga muito grande que apareceu no rosto, eu quero tirar para ficar limpinho e tal, o rosto mais lisinho, mas não preocupa com passar creme, com anti-ruga, isso não, são coisas mais grosseiras que eles querem tratar. Acho que passar creme ainda é coisa de mulher, né? Totalmente. Tem um histórico feminino também, né? A mulher, ela vai ao médico durante a vida dela inteira, né? O preventivo, etc. Então, a mulher tem mais o hábito de frequentar o médico, de se cuidar do que o homem. Mais, né? O homem, ele tem que procurar o médico quando chega na faixa dos 45, 50 anos, que é para fazer a parte preventiva masculina, né? E ainda assim, muitos têm dificuldade de aceitar isso. Então, acho que por conta dessa característica, as mulheres acabam buscando mais esse cuidado que os homens, né? A gente tem trabalhado muito aqui para mudar o rumo dessa prosa, né? Para fazer com que os homens entendam que eles precisam se cuidar também, né? Os cuidados médicos, etc. Mas quando isso começa pela parte da beleza, etc., daqui a pouco eles vão ter pleno entendimento também que precisam cuidar da saúde interna. Porque uma pele bonita, na verdade, ela não depende só do dermatologista, né? Ela depende também de uma boa alimentação, depende lá dos exercícios. Do bem-estar emocional. Né? Do bem-estar emocional, porque não adianta nada, você tira tudo quanto é ruga da cara e vive com uma cara amarrada, vive de mal com a vida, dando chute na canela de todo mundo. Isso também é beleza, né? Você ter alegria, vem de dentro para fora, para você poder conviver com as pessoas, com a família, com os amigos, de uma maneira bacana, né? Isso também é beleza, né? Não? Com certeza. Sim. Foco no positivo sempre, né? Uma mente positiva traz coisas positivas, traz essa beleza, né? De dentro para fora. Então... Até que idade é possível, não sei se vocês teriam aqui, mas talvez o nosso dermatologista sim, até que idade é possível fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que não tem limite não, assim, na verdade, esses procedimentos, tanto a cirurgia quanto os procedimentos menos invasivos, depende muito da estrutura do rosto, óssea, como eu falei, gordura, a elasticidade e flacidez da pele e também do quadro de saúde interno do paciente. O paciente que tem uma descompensação, por exemplo, fígado, rim, coração, não faria. Então, eu acho que não tem limite não. Tem se aumentado muito
eu trabalho com cirurgião plástico também, a procura para cirurgia na faixa etária da terceira idade, inclusive não só de lifting facial, como abdominoplastia, que é retirada de gordura e pele do abdômen. Então eu acho que se uma cirurgia consciente, um procedimento consciente, o paciente tem estrutura e condição física para fazer, eu acho que não tem limite não. Não vejo limite não. Não tem uma idade que já chega a uma faixa de risco? Vai sempre depender dessa estrutura? Dos exames cardiológicos, esse tipo de coisa, assim, vai chegar numa idade que a saúde não vai permitir e o cirurgião vai contraindicar. Mas assim, sendo feitos os exames e o controle certinho, eu acho que pode ser feito sim. Como a gerontologia pode ajudar na vaidade? Ajudar os idosos a ficarem mais bonitos e ter o seu psicológico mais firme, mais elevado? Você fez uma pergunta que eu não vejo como um tema muito recorrente nos congressos de gerontologia, a vaidade. Tá aí, ó, uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade, né? Uma boa oportunidade, né? Mas acredito que ajudar, assim, sempre mostrando esse lado social, que o idoso, a vida não parou, que a vida continua, né? Como eu faço muita referência a esse bloco, porque eu convivi 3 anos com as idosas ali. Então, assim, tinha uma idosa de 94 anos, porta-bandeira, né? E ali, uma vaidade que uma vez eu perguntei, quando é que eu falo com a senhora? Ah, minha filha, só à noite. Porque eu vou para minha yoga, eu vou para minha dança de salão, eu vou para o meu salão também. Enfim, a gente tem que falar mais sobre isso, sim. Falta. Falta falar sobre isso. Como a família pode ajudar? Apoio. Apoio, estímulo. Estímulo no empoderamento desse idoso, porque achei interessante você falar do empoderamento. A gente vê hoje em dia muito se falar em as pessoas empoderarem, né? Palestras, venham que eu vou te empoderar. Ninguém empodera ninguém, ninguém motiva ninguém. A motivação, o empoderamento é algo intrínseco, é dentro de você e é estimulado. Então, acho que a família tem que estimular esse empoderamento através de autonomia, de respeitar esse idoso, respeitar as suas vontades, aquilo que ele quer. Porque ele está vivo, ele tem sonhos, ele tem vontades e tem que ser respeitado e estimulado. Motivar esse idoso a ser autônomo, né? Não deixar esse idoso dentro de casa, como eu falei, sentadinho no sofá assistindo televisão. Não, estimular que ele saia, vá caminhar numa praia, a buscar o bem-estar, a buscar o seu cuidado e a realizar aquilo que ele quer realizar na vida. Se quiser voltar a trabalhar, por que não? Né? Se quiser voltar a namorar, tem tanto trabalho, né? Exato. Aliás, né, o Brasil precisa se abrir para acolher os idosos no mercado de trabalho, porque, como a Vanessa falou, a gente é um país em franco envelhecimento. Então, precisa se absorver esse idoso no mercado de trabalho, precisa se entender que esse idoso tem que ocupar o seu espaço e a família o papel fundamental da família está estimulando, está permitindo que ele se empodere e estimulando a sua motivação. Eu acho que foi perfeito o que a Flávia falou, que eu percebo que meus pacientes muitas vezes acham que vão incomodar, têm vergonha de falar seus desejos e até os seus problemas também. Às vezes um problema de saúde, sinto uma dor aqui, não fala porque acha que está incomodando. Então acho que esse empoderamento aí seria um bom começo para mudar esse... A gente pode usar uma outra palavra, né? Que é a inclusão do idoso, né? A inclusão do idoso no contexto da família, no contexto dos amigos, no contexto social, porque ele se sentir participante desse contexto vai ajudar, né? Vai ajudar a que ele, se está num grupo social, que ele se sente pertencente, se sente acolhido, incluído, ele vai querer estar bem. E isso vai influenciar em todos os aspectos, né? Isso é acolhimento. Mas a gente precisa muito prestar atenção, porque às vezes o idoso ele se distancia e a gente não observa. Às vezes, assim, numa mesa de jantar, por exemplo, está todo mundo ali jantando, a família conversa, os mais novos entre os mais novos, o idoso fica ali. Às vezes falta para ele um certo assunto do cotidiano ali do jovem, por exemplo. Então isso é muito importante a gente ficar atento, porque a tendência é ir se recolhendo e a gente observa isso.
A gente tem uma tendência a dizer, eu já conheço todas as suas histórias, né? Você já falou Também trocentas tem isso, vezes né? todas as suas histórias, né? Mas se ele não tiver inserido nos contextos atuais, as histórias dele ficarão sendo só as antigas mesmo. É o que ele tem para contar, é o que ele tem para dizer, Exatamente. né? E muitas vezes a gente precisa ter paciência também para poder ouvir essas histórias ainda que repetitivas, né? Porque é isso que vai fazê-lo se sentir bem. É o que ele tem, né? Dessa história de vida também para contar, né? E a vaidade, ela é estimulante, ela é fundamental para que a autoestima não decaia, mas seja elevada, né? Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta aí para comentários finais de vocês, mensagem final para o telespectador, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Falando sobre vaidade, tudo é vaidade, né? Mas a gente está vendo aqui que para os idosos a vaidade ela é muito importante. Ela é tão importante quanto os exercícios físicos, os exames médicos, não sei o que estou falando não, tá? São os especialistas que atestam isso, porque a vaidade, ela estimula a autoestima, porque ela faz com que... na verdade, é um fator terapêutico para o idoso, porque vai fazer ele se sentir vivo, se sentir pertencendo a esse mundo de hoje. Gente, o nosso tempo está curtinho, mas eu ainda tenho uma pergunta aqui que eu não vou poder deixar de fazer, né? Uma pergunta de telespectador, que é o seguinte: muito se fala por aí que homem envelhece, mulheres apodrecem. Que coisa horrorosa, né? Mas estou repetindo a frase aqui, não acredito nela não, tá? Mas como é que é essa história? As mulheres efetivamente envelhecem mais rapidamente do que os homens? Eu acho que tem dois fatores que a gente pode citar. Eu acho que a minha resposta seria sim. Primeiro, biologicamente, o homem tem mais colágeno e, principalmente depois da menopausa, com a queda hormonal feminina, o envelhecimento começa a ser um pouco mais progressivo, mais rápido. E o homem, apesar de reduzir a testosterona, continua. A testosterona ajuda muito no colágeno, na firmeza da pele. E então isso seria uma verdade por si só. E outro ponto que eu percebo também é que está muito arraigado na nossa sociedade, é que os sinais de envelhecimento na mulher aparentam ser mais inestéticos que no homem. Então, o cabelo branco no homem é charmoso, na mulher é feio. Aquela ruguinha, aquele pé de galinha, marquinha no homem é charmoso, é uma maturidade, na mulher é feio. Então, assim, tem as duas partes. Eu acho que realmente envelhece e a percepção visual, que é inconsciente, eu acho que também dita essa regra aí. Você está dando duas vertentes aí, né? Todas as duas duras. Uma é que, fato, a mulher envelhece mais biologicamente, né? O nosso sistema envelhece mais rapidamente. E a percepção da sociedade com o envelhecimento feminino também ela é mais crítica, mais dura. Ela é mais de maior cobrança dessa questão toda, tá? Tem alguma coisa a fazer para lidar com esse envelhecimento da mulher? Eu acho que a mulher, assim, ela já vem se cuidando mais, assim, hoje em dia, meus pacientes, antes da terceira idade, as pacientes, no caso, já estão prevenindo, fazendo procedimentos para estímulo de colágeno, firmeza, eu acho que elas devem começar. Eu acho que, talvez com um certo exagero, as pacientes devem começar a se preocupar, não se preocupar, mas talvez se atentar para isso a partir dos 25 anos de idade, para fazer coisas com prevenção. Eu acho que os idosos... os adultos jovens de hoje vão se tornar idosos muito menos envelhecidos, até porque pegam muito menos sol. Então, se fosse para dar uma grande dica, tanto para homem quanto para mulher, primeiro, se proteger do sol e segundo, não fumar, que são das duas coisas externas que mais causam o nosso envelhecimento. Também, né? Álcool também provoca um envelhecimento violento. Mas eu acho que eu tenho que falar uma coisa importante aqui. Porque a mulher, ela ainda se sente muito culpada em buscar muitas coisas para o seu bem-estar. Isso faz parte também do bom envelhecimento. E muitas vezes ela fica com a prole dela e o homem se permite mais. Isso é um fator muito importante. A mulher, depois que é mãe, ela parece que quer viver em função dos filhos, né? Ela esquece que é mulher. É muito comum. Esquece, e isso... a gente tem que cuidar dos filhos, mas a gente tem que cuidar da gente também, né? Olha só, o nosso tempo acabou. Sua despedida rapidinho para o telespectador, que eles falaram, você ainda não. Eu queria dizer que envelheceu, mas não morreu. Então, crie metas, crie objetivos, corra atrás e realize os seus sonhos, as suas vontades de vida
não pode ter culpa para isso, né? É importante pensar em si mesmo e estar bem consigo mesmo. Verdade. Fique idoso, mas não fique velho no sentido do velho, como você mesmo já citou lá na frente, né? Exatamente. Velho é algo que a gente não serve mais para nada, a gente descarta e joga fora. A gente fica idoso, a gente fica melhor, né? Ganha idade, ganha experiência. É a felicidade, né? É isso aí. E aí eu acho tem que caminhar para que seja uma felicidade. Amor né? e respeito vai ter que sempre existir para uma pessoa que construiu uma história e apresenta os sinais do envelhecimento. Perfeito. Não importa que idoso, qual escolha que o idoso fez para a sua vida, mas isso eu acho que é importante. Isso aí vai determinar o tempo dele nessa fase de maturidade. E hoje, né, para quem está nesse processo de envelhecimento, que idoso que eu quero ser, né? E começar hoje a criar essas estratégias de bem-estar. 25 anos, olha, a indicação aqui do Thiago. Eu ainda falo que antes disso. Não, tá bom. Olha, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela possibilidade de papo aqui. Foi uma delícia conversar com vocês, acho que dicas ótimas. Foi muito bom. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você também que participou com a gente aqui no programa de hoje. Você já sabe que a gente sempre termina com boa música e o Rafael Real canta pra gente, fechando o programa de hoje. Paz! Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, que foi morto e hoje vive. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, que foi morto e hoje vive. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, que foi morto e hoje vive. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, que foi morto e hoje vive. Luz que dissipa as trevas, luz que ilumina o caminho, luz que nos mostra a verdade. A verdade é a tua palavra. Luz que dissipa as trevas,